Isso aí, pessoal, então mais um vídeo da preparação, da porta da Fiat. Dando seguimento, vocês viram a funilaria, essa parte vai ser de preparação e o próximo vídeo vai ser sobre a pintura. Então tem bastante coisa interessante, bastante dica. Eu tentei explicar cada processo um pouquinho, ficou um vídeo um pouquinho longo, mas espero que vocês acompanhem a preparação dessa porta, beleza? Lixei toda a superfície com uma lixa 80 então, para tirar algum resquício, alguma coisa, localizar bem certinho os pontos que vai precisar mais acabamento. E agora eu vou aplicar massa, nas partes que precisam e vou mostrando para vocês aí o processo. Vocês acabaram de acompanhar então a preparação dessa parte interna dessa porta. Em alguns lugares foi um pouquinho de massa. Aqui foi o ponto que mais foi massa, para dar acabamento em algumas coisinhas que tinha. Aqui aquele remendo que foi feito, Lixei tudo com 80. Depois comecei a preparar com a lixa 150 e a massa, Na verdade, comecei com a lixa 80, passei massa, lixei a massa com a lixa 80 e depois refinei tudo com uma lixa 150. Agora eu passei uma solução desoleante aqui para limpar tudo. Vou aplicar o wash primer, esperar uns 15 minutinhos no máximo e já vim com um primer PU aqui para a gente proteger e dar seguimento nesse trabalho aqui. Duas demãos de Spectra Primer da Sherwin-Williams. E o Spectra ele deixa a peça bem bonita depois de aplicado. Ele tem como se fosse um semibrilho que funciona como um controle de lixamento depois. Então tá aí. Até o momento eu gastei, deixa eu ver, 3 horas entre lixar, preparar, aplicar o wash primer e o primer. Então até foi bem rápida a preparação nessa parte interna.
mostrar mais detalhes aqui. E agora que já está seco, eu vou isolar com fita e vou fazer a calafetação dessas emendas aqui da folha de porta. Então acompanhe aí. Como vocês puderam acompanhar, dei 2 demãos de primer nessa parte interna dessa porta. Depois disso, eu passei fita e fiz a calafetação, tá? A calafetação eu fiz com cola de para-brisa. Por que que eu fiz com cola de para-brisa? Pelo fato de eu não ter que usar uma lata completa, né? E se eu não usar tudo, perder o que eu não usar. Por tentar fazer uma aplicação mais uniforme, tá? E eu até acabei conseguindo, ficou bem bonitinho. Passei fita de um lado, do outro, passei cola de para-brisa, passei uma celulose para alisar e ficou bem bonito. Mas aí a hora que eu tirei a fita, né, ele deu uma trabalhada e acabou que não ficou tão bonito, mas ficou bem funcional, tá protegendo bem. Lixei com uma 320 depois disso. E agora vou começar a preparação da parte externa da porta. Então, para começar a preparar essa parte externa, eu não mostrei antes, mas a massa que vou usar, massa poliéster da Sherwin-Williams, tá? Não estou ganhando para fazer propaganda, mas é essa que eu vou usar. Eu tenho essa espátulazinha aqui para trabalhar, tá meio suja, vou dar uma limpada ainda. Acho que o nome correto é celuloide, mas não tenho certeza. Ela é bem malhável. Vou preparar um pouco de massa. Sempre quando pego uma massa, mexe bem antes da lata, mexe bem o catalisador antes de usar. Vou preparar um pouco e vou vir passando de uma maneira mais uniforme possível. Daqui para cá eu sei que precisa correção. Aqui eu sei que está perfeito. Então eu coloco, pego um pouco de massa, aplico na espátula, faço um pouco de pressão no início. No primeiro 1 centímetro ali eu faço um pouco de pressão. Depois eu solto um pouco, vim carregando e no final eu pressiono de novo, tá? Com a mão, o dedo atrás, segurando com 4 dedos aqui para ter bastante, né? Fazer a mesma força em toda a área aqui. Eu vou fazer isso. Pressiono no início da massa, solto um pouco, só vou carregando ela. E quando chega no final, eu pressiono de novo. Por que que eu pressiono? No final e no início, para ela ficar parelha, não ficar um degrau. Que depois no lixar fica pior. Então eu vou aplicar agora massa nessa região aqui. Que no meio tem um amassado para corrigir, uma coisinha. E aqui no final tem mais coisa para corrigir. Então eu vou fazer isso agora. E depois vou começar a lixar. Para vocês verem como é que ficou, ó, a massa já secou. E agora eu vou vir com a Rokit lixando e depois eu vou finalizar com o taco. Talvez precise mais alguma massa, aqui falta dar uma massa ainda, mas daí só para mostrar para vocês bem de perto o porquê de começar apertando, ó,
ela não faz um degrau aqui, ó. Ela começa fininha e vai engrossando. Então isso facilita bastante na hora de nós fazer o lixamento. Terminei a primeira lixada, então. Como vocês podem ver, esse risco mais fundo ainda tem que preencher com massa. Aqui a gente vai descobrindo lugares que precisam de massa, onde a lixa não pegou aqui, ó. Então agora o que eu vou fazer é dar mais uma camadinha de massa, uma camada fina de massa, e repetir o lixamento. Já está preparado então essa parte de baixo aqui, ó. Como vocês podem ver aí, os desenhos meio abstrato aí da massa. Não foi muita massa, tá? É só uma capinha bem fininha para corrigir os defeitos. Eu preparei essa parte de baixo e essa parte daqui de cima do arco da porta, digamos assim. Lixei com uma 80, depois uma 150. Isolei aqui com o jornal mesmo, pessoal. Às vezes o pessoal é meio preconceituoso com o jornal, mas ele cumpre muito bem a função, além de ser barato, né? Uma opção barata para estar fazendo o isolamento. Então eu vou aplicar aqui um wash primer e um fundo PU. Por quê? Porque eu estou trabalhando um sábado à tarde e eu não quero deixar essa chapa exposta até o próximo sábado para mim terminar essa porta. Então eu vou fazer por etapas para mim conseguir me concentrar numa parte só e fazer bem feito. O processo que vocês acompanharam foi a preparação dessa parte aqui. Não mostrei para vocês, mas dei uma demão de primer aqui para proteger, porque eu só estou lidando de final de semana. Então, para mim não deixar uma semana inteira essa peça pronta, exposta, sujeita à contaminação, então eu dei uma demão de primer aqui e naquele arco lá. Após isso, eu continuei a preparação da porta aqui. Não mostrei, mas é passar massa e lixar, tá? Nivelar a superfície. Passei massa, lixei com uma lixa 80. Quando estava pronto, né, bem nivelado, passei uma combi filler, uma massa acrílica, para tirar pequenas marcas de lixa, pequenos arranhões, algumas falhas que a massa deixa, mesmo sendo uma massa poliéster. E depois disso uma lixa 150. Depois de tudo isso feito, essa porta inteira feita, né, eu lixei com uma 220, essa parte que já estava com primer, para mim vir dar uma demão uniforme em toda a porta agora. E a dica que eu dou é sempre usar o desoleante antes da massa, desoleante ou desengraxante, antes da massa, antes da combi filler, antes do primer. Sempre está limpando essa superfície de contaminação. Não foi uma massa espessa, bem fininha a camada de massa. Foi uma região mais ou menos grande, né? Mas nada que deva preocupar, nada que vá dar problema no futuro, né? Segundo os meus conhecimentos. E uma dica que eu quero dar é quando vocês forem lixar essas partes aqui do final da porta, do paralama ou da carroceria, vocês não virem com taco e lixar e fazer uma curva assim, ó. Lixem ele reto e depois façam o lixamento assim, ó, tá? Porque quando você vê o reflexo da emenda aqui, ele vai dar um reflexo uniforme da porta com o restante da carroceria ou da porta com o paralama, tá? Se você
arredondar essa quina, o reflexo vai vir aqui, vai fazer uma curva, depois ele vai vindo para a lama e fazer uma curva para baixo também. Então isso dá um aspecto mais uniforme, né? Esconde mais também o vão das portas. E agora eu vou dar uma desengraxada nessa peça, aplicar o wash primer e vamos seguir com a preparação aí dessa porta. Duas demãos de primer aplicado. Utilizei o Spectra Primer, ele é um primer bem espesso, ele cobre bastante defeito. Já está bem encaminhado para os finalmente da preparação, mas o que mais me preocupa é o alinhamento desse vinco aqui, ó. Eu não posso deixar ele torto. O processo de lixamento que eu fiz foi totalmente a seco, desde antes da aplicação de massa até agora, e vou continuar com o processo seco, para essa peça não receber umidade, não correr risco de absorver umidade e promover a corrosão. E eu vou esperar secar agora para dar seguimento. Então, após a primeira aplicação de primer, né, a primeira alemão, eu lixei agora com uma lixa 220 e com o taco grande, aquele taco que usa meia folha de lixa, tá? Vocês podem acompanhar aqui. Uma dica que eu dou, como é uma peça que tem um friso de fora a fora, eu estico uma fita crepe de um lado do friso e lixo o outro, tá? Depois eu passo a fita para o outro lado e lixo o lado contrário da fita. Então a fita vai servir de guia para mim lixar esse friso uniformemente, para não deixar esse friso totalmente torto, tá? O meu maior medo nessa porta é esse friso ficar torto. Eu tomei bastante cuidado, gastei bastante fita aí para poder alinhar esse friso. Agora eu vou dar mais uma demão de primer, tá? Para corrigir algumas pequenas imperfeições e cobrir onde decapou aqui o primer, apareceu a chapa. Num geral, essa porta já está bem legal. Vou dar uma demão de primer e depois vou começar com lixamento fino, que é daí lixa 320 e 400. Todo o processo que eu usei aqui foi lixa seco, tá? A umidade nessa tipo de preparação aqui não é bem-vinda, porque a chapa embaixo, né, foi exposta e tanto a massa absorve umidade quanto o primer também absorve umidade. Então, o preferencial para fazer lixamento seco, depois que tiver tinta PU, tudo bem, a gente pode, ou verniz, pode fazer um lixamento úmido. E agora eu vou dar mais uma demão de primer e a gente vai seguir com o processo de preparação dessa porta. Esse foi então o resultado que a gente obteve. Eu vou terminar o vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito longo. Depois da segunda demão de primer, eu lixei com a 320 com um taco grande, sempre respeitando esse vinco que tem aqui no meio para não ficar torto. E depois de lixar, eu apliquei esse controle de lixamento para mim fazer lixamento com a lixa 400 daí. Foi demorado, bastante trabalhoso, mas o resultado vai ser satisfatório. Gastei em média de 8 a 9 horas de preparação dessa porta, tanto a parte interna quanto a parte externa, né? Mas vai ficar um resultado bem agradável. E o próximo vídeo vai ser sobre a pintura, né? Vou fazer a pintura separada, mas isso vocês acompanham no próximo vídeo então. Beleza?